Imagine um lugar onde as colinas verdes escondem histórias de sangue e de glória, onde castelos em ruínas ainda parecem vigiar os grandes vales verdes pela região, e onde um povo, mesmo diante de vários impérios, nunca deixou de lutar por sua independência e a manutenção de sua identidade. Essa é a Escócia, a terra de reis guerreiros, rebeldes lendários, muitos dos quais viraram filmes, e ideias que mudaram todo o mundo. E hoje, nós vamos viajar por séculos da história escocesa, das primeiras tribos pré-históricas até os dias atuais, revelando as batalhas, as alianças, as reviravoltas e transformações que mudaram a Escócia. Ao longo deste vídeo, vamos desvendar como a Escócia resistiu aos romanos, sobreviveu às guerras medievais e inspirou até mesmo o iluminismo, a ilustração, e até enfrentou crises modernas que colocaram sua própria existência em jogo. E ao final de tudo, eu vou te falar o momento exato em que a Escócia deixou de ser apenas um mero reino para se tornar um símbolo mundial de liberdade. Então, se você curte história e quer conhecer o lado épico da Escócia, fica comigo até o final. E claro, não deixe de deixar seu like e se inscrever no canal para você não perder os próximos vídeos. Primeiramente, a gente tem que falar sobre as primeiras presenças humanas na região da Escócia, sem falar na dominação romana. A nossa jornada começa muito antes desses castelos medievais tão famosos pela região, dos clãs e das bandeiras de guerra que você provavelmente já imagina quando a Escócia vem à sua cabeça. Há cerca de 14 mil anos, em um mundo muito diferente do que conhecemos hoje, pequenos grupos de caçadores e coletores atravessaram a paisagem recém-liberta do gelo da última era glacial do planeta. Imagine só o seguinte cenário: vastas planícies frias, rios cristalinos cortando o território, manada de animais selvagens e comunidades humanas se adaptando a um ambiente, a princípio, inóspito, né? Eles deixaram para trás ferramentas de pedra talhada, pontas de lanças feitas de ossos e até restos de acampamentos, como os encontrados em Halburn Farm, no sul da Escócia. E todos esses artefatos arqueológicos, né, eles foram fundamentais para a gente compreender o funcionamento das atividades humanas escocesas na pré-história. Esses vestígios não são apenas peças de museu, são a prova de que desde o início o território escocês foi palco da resistência humana diante da própria natureza. Com o passar dos milênios, essas comunidades se tornaram mais sofisticadas, e por volta de 3000 a.C., elas ergueram monumentos de pedra, como Callanish, nas Ilhas Hébridas, alinhadas com fenômenos astronômicos. Esses círculos de pedras, o Callanish, por exemplo, eles não eram apenas construções antigas, eles revelavam que mesmo sem a escrita, esses povos que viviam na antiga Escócia tinham um profundo entendimento astronômico, um entendimento dos céus, das estações e dos ciclos da vida. Mas a história, ela vai se transformar completamente ao longo dos milênios, principalmente a partir do século I. O Império Romano, no auge da sua expansão no Mediterrâneo, avança para o norte da Britânia. A lógica era simples: conquistar essas terras significava controlar toda a ilha e garantir que nenhuma ameaça viesse do norte. Só que os romanos encontraram algo que não esperavam, que era um povo feroz e acostumado a lutar em um terreno que favorecia emboscadas e resistência. Esses povos eram os Pictos e os Caledônios. Lembrando que nesse período os romanos eles já tinham dominado vastas regiões do mar Mediterrâneo e eles haviam se expandido para o norte, alcançando as Ilhas Britânicas. E para conter o que eles consideravam ser uma ameaça por parte desses povos que viviam na antiga Escócia, os Pictos e os Caledônios, eles acabaram erguendo muralhas na Britânia que dividiam o território administrado pelos romanos e o território que eles consideravam bárbaros, dominado por esses povos escoceses. A muralha mais famosa, com certeza, é a Muralha de Adriano, cujos vestígios arqueológicos é passível de ser visitadas até hoje ali no norte da Britânia, e a gente também teve posteriormente a Muralha de Antonino Pio, que não ficou tão famosa quanto a Muralha de Adriano, até porque futuramente ela veio a cair em desuso, né? Mas ainda assim, essas muralhas são marcas não apenas de uma divisão política da Britânia, mas também uma divisão cultural. Os romanos eles quiseram delimitar exatamente a espacialidade que dividia o território sob sua administração e o território sob o jugo bárbaro, né, dos Pictos e dos Caledônios escoceses. Os romanos até chegaram a realizar algumas campanhas punitivas, como aquelas lideradas pelo governador agrícola no século I, vencendo batalhas como a de Mons Graupius. Só que manter essas terras exigia recursos e homens demais, e o custo nunca compensou. Aos poucos, Roma acabou recuando, não era interessante para ela se manter tentando a conquista das terras escocesas. E aqui existe um ponto crucial para a gente refletir. Essa resistência não foi apenas militar. A resistência escocesa, né, dos Pictos, dos Caledônios, ela foi uma resistência cultural.
Mesmo com o contato, os povos do norte mantiveram suas línguas, suas crenças e suas tradições. Não adotaram o latim como língua oficial, não se converteram totalmente aos costumes romanos e preservaram um jeito próprio de viver, seus próprios costumes, seus próprios hábitos. Enquanto boa parte da Europa via seus modos de vida serem moldados por Roma, a Escócia se tornou um dos raros lugares onde o Império não conseguiu apagar a identidade local. Essa marca de independência, plantada há 2000 anos, ecoaria por toda a história escocesa. Nos séculos que se seguiram após a retirada dos romanos da Britânia, a Escócia se tornou um verdadeiro mosaico cultural. De um lado nós tínhamos os gaélicos, navegadores e guerreiros vindo da Irlanda, que trouxeram sua língua, seus costumes e sua tradição oral vibrante. Do outro, os pictos, habitantes das terras altas, das Highlands, conhecidos por suas tatuagens, sua arte intricada e por resistirem ferozmente a qualquer invasor. Ao sul, nas regiões mais próximas da Inglaterra, viviam os britanos, descendentes dos antigos povos celtas que haviam assimilado parte da cultura romana. Durante séculos essas culturas coexistiram, mas nem sempre de forma pacífica. Havia guerras, conflitos, alianças temporárias, rivalidades sangrentas e disputas territoriais. Foi nesse cenário instável que, por volta do ano de 843, surgiu uma figura central para a história medieval escocesa, Kenneth MacAlpin. Lenda e história se misturam em relação a esse grande personagem da história. Alguns cronistas até mesmo afirmam que ele conquistou o trono dos Pictos pela guerra. Outros dizem que ele herdou o direito por laços familiares. De qualquer maneira, o resultado foi o mesmo. Kenneth unificou Pictos e Gaélicos sob um único reino, que é o chamado Reino de Alba, ou como conhecemos, Reino da Escócia. Esse momento é considerado o embrião da Escócia medieval, a base sobre a qual se ergueria uma identidade nacional futuramente. A religião desempenhou um papel fundamental em todo esse processo de unificação. Muito antes de Kenneth, missionários cristãos já haviam percorrido o território. Um dos mais famosos foi São Columba, que era um monge irlandês que durante o século VI fundou o mosteiro de Iona. De lá, irradiou-se o cristianismo de tradição céltica, profundamente ligado à natureza e à comunidade. Com o tempo, essa fé se integrou à Igreja Romana, criando uma estrutura religiosa mais centralizada. Mosteiros e igrejas não eram apenas centros espirituais, mas também polos de aprendizado e preservação do conhecimento. Foi nos scriptoria, que eram as salas de escrita dos monges medievais, que crônicas, genealogias e histórias ganharam forma, ajudando a construir uma memória que era comum para todo o povo. Esse encontro entre culturas, poder e fé não só consolidou as autoridades dos reis, dos monarcas, mas também lançou as bases da identidade escocesa, que resistiria às ameaças que ainda estavam por vir. Ainda durante o período medieval, o século XIII marca um dos períodos mais turbulentos da história escocesa. E é justamente aqui, entre o século XIII e o século XIV, que existem mais produções culturais envolvendo a história escocesa, justamente por conta das suas guerras pela independência diante da ameaça inglesa. Então é aí que a gente tem, por exemplo, o filme Braveheart, Coração Valente, que retrata uma dessas guerras mais feroz travadas durante o século XIII, protagonizada por William Wallace. Então a gente tem que entender todo esse período, todo o processo histórico que aconteceu nesse período, para a gente entender a história escocesa como um todo. De fato, o século XIII e o século XIV, eles são momentos fundamentais, momentos vitais para a história escocesa e para a construção do que viria a ser futuramente a nação da Escócia dentro das Ilhas Britânicas. Tudo começa com a morte repentina do rei Alexandre III em 1286, deixando o trono de Alba sem o herdeiro direto. Essa lacuna no poder escocês mergulha a região em uma grande crise sucessória que não deixou nenhum tipo de precedente, nenhum tipo de herdeiros. E é nesse cenário de incerteza que a Inglaterra, na época ela era governada por Eduardo I, enxergou uma oportunidade de impor seu domínio sobre o norte, sobre a Escócia. Mas em meio a essa opressão e a ameaça de anexação territorial pelos ingleses, surge um nome que era destinado a atravessar séculos: William Wallace, um líder improvável vindo de origens modestas, mas com uma determinação feroz. Wallace se torna o símbolo da resistência escocesa, organizando rebeldes e enfrentando um exército dos ingleses que era muito mais bem equipado, muito mais preparado. O momento decisivo aconteceu em 1297, na lendária Batalha de Stirling Bridge. Com inteligência e estratégia, William Wallace e seus homens aproveitaram o terreno e a estreita ponte para derrotar as forças inglesas, infligindo uma humilhação histórica ao rei Eduardo. Porém, a glória de Wallace foi curta. Ele acaba sendo traído, capturado e levado a Londres, onde sofre uma execução brutal. Mesmo assim, seu sacrifício acaba não se apagando, ao contrário, ele acaba acendendo uma chama para que outros resistentes, outros rebeldes, perdurem na luta, perdurem na resistência
frente ao poder inglês. E é nesse fogo que se forja a grande figura de Robert the Bruce, herdeiro de uma linhagem nobre, mas também marcado por alianças e traições no início da sua carreira. Bruce finalmente assume o papel de líder da resistência escocesa. O ápice da sua trajetória, da sua campanha militar, acontece em 1314, início do século XIV, na Batalha de Bannockburn. Ali, contra todas as expectativas e também utilizando o território ao seu favor, ele derrota de forma esmagadora o poderoso exército inglês, consolidando a independência escocesa. E a partir do século XIV, a Escócia ela acaba adentrando no comando da dinastia Stuart, ou Stuart, como a gente conhece. Esse período marca não apenas a consolidação de uma monarquia mais estruturada, mas também um momento de profundas transformações políticas, sociais e culturais. Os Stuart surgiram inicialmente como uma família de administradores reais, detentores do título de High Stewards da Escócia, até que Robert II, em 1371, tornou-se o primeiro monarca dessa linhagem. Durante o seu governo e o dos seus sucessores, a Escócia acabou fortalecendo as suas instituições, centralizando gradualmente o seu poder, tentando equilibrar as relações com a poderosa e instável vizinha Inglaterra, e, no entanto, não era um tempo de paz. Disputas internas entre clãs, alianças frágeis, rivalidades, conflitos entre nobres acabaram criando um ambiente político marcado por intrigas constantes no seio da Escócia, no seio do Reino da Escócia. Paralelamente a essas disputas, a Escócia florescia no campo intelectual. No século XV surgem universidades como de St Andrews, fundada em 1413, e Glasgow, fundada em 1451, além de Aberdeen, no fim do século XV, 1495. Transformando o país em um respeitado centro intelectual no norte da Europa. Mas o século XVI traria novos desafios, novas tensões para a história escocesa. A reforma protestante, iniciada ali no Sacro Império Romano Germânico, onde hoje é a Inglaterra, que varria a Europa, encontrou um terreno fértil na Escócia, dividindo a fé do reino. A Igreja Católica, até então dominante, passou a enfrentar a ascensão de líderes reformistas como John Knox, que pregavam uma fé mais austera e contrária à autoridade do Papa. Isso não foi apenas uma questão religiosa, foi um movimento que redesenhou algumas alianças políticas, provocando rebeliões e colocando a própria coroa escocesa em xeque. No centro desse turbilhão estava uma das figuras mais fascinantes e trágicas da história escocesa, Maria Stuart, a rainha dos escoceses. Criada na França e educada no refinado ambiente da corte europeia, Maria retornou à Escócia para governar um reino dividido. Sua vida foi marcada por conspirações, casamentos políticos desastrosos, rebeliões internas e a constante sombra da Inglaterra, governada por a sua prima, Elizabeth I. Maria acabou prisioneira por quase 2 décadas, acusada de conspirar contra Elizabeth. Seu destino final foi tão dramático quanto seu reinado. Ela foi executada em 1587. Ela deixou um legado envolto de romantismo e tragédia, sendo lembrada tanto como mártir católica quanto como uma peça central no jogo político britânico. O ano de 1603, aqui já estamos no século XVII, marca uma virada monumental da história da Escócia. Com a morte de Elizabeth I da Inglaterra, sem herdeiros direto, o trono inglês passa para James VI da Escócia, que se torna James I da Inglaterra, ou seja, a gente tem uma união entre as coroas inglesas e escocesas. É o início da união das coroas, dos reinos distintos, mas governadas pelo mesmo monarca. Apesar dessa união pessoal, Escócia e Inglaterra mantêm suas próprias leis, parlamentos e moedas. E por mais de um século, essa convivência foi um delicado equilíbrio entre colaboração e tensão. De forma geral, fins do século XV e o século XVI europeu, ele é simbolizado por um incrementamento, um fortalecimento das coroas monárquicas, ou seja, do poder monárquico como um todo. E isso acarreta em diversos processos de unificação dinástica. A gente tem, assim como na Inglaterra e na Escócia, uma unificação das coroas de Portugal e de Espanha, que é chamada União Ibérica. Então esse processo de unificação, ele acaba sendo uma marca histórica da modernidade, justamente por conta do fortalecimento da monarquia. É claro que no caso da Inglaterra, em fins do século XVII, essa monarquia ela já vai se retrair, ela já vai declinar por conta da Revolução Gloriosa. Mas ainda assim, durante o início desse século, a gente tem essa união entre a coroa escocesa e inglesa que marca um fortalecimento do rei. Mas esse equilíbrio do poder não duraria para sempre. Em 1707, após longas negociações e também pretensões econômicas e políticas, é assinado o Ato de União, criando oficialmente o Reino Unido da Grã-Bretanha. Lembrando que aqui a Inglaterra ela já não é mais uma monarquia no modo que a gente conhece erroneamente, como absolutista. Ela já é uma monarquia do tipo parlamentar.
Para muitos, né, a formação desse Reino Unido da Grã-Bretanha, que acabou unificando em muitos aspectos Escócia e Inglaterra, era uma promessa de estabilidade e acesso aos vastos mercados do Império Britânico, que crescia cada vez mais em termos econômicos e produtivos. Mas para outros, era uma dolorosa perda de soberania por parte da Escócia. Aconteceram protestos e ressentimentos ao longo de todo o século XVIII, especialmente nas Highlands, né, nas Terras Altas. O século XVIII, porém, não foi marcado apenas por essa tensão política. A Escócia mergulhou em uma era de efervescência intelectual sem precedentes, que é o que a gente conhece como Iluminismo escocês ou a Ilustração escocesa. Filósofos como David Hume questionaram as bases do conhecimento humano, enquanto economistas como Adam Smith lançaram as ideias que modulariam o capitalismo moderno. Cientistas, engenheiros e inventores transformaram a Escócia em um centro de inovação respeitado em toda a Europa. Mas ao mesmo tempo em que a mente florescia, o coração de muitos escoceses estava voltado para o passado. O movimento jacobita buscava restaurar a dinastia Stuart ao trono, vendo na união com a Inglaterra uma traição às tradições e à independência da Escócia. Essas tentativas culminaram em 1745, quando Carlos Eduardo Stuart, o Bonnie Prince Charlie, né, o famoso Bonnie Prince Charlie, liderou a última grande insurreição jacobita. O sonho, porém, acabou terminando um ano depois, em 1746, na Batalha de Culloden, um massacre que não apenas selou o fim desse movimento jacobita, mas também marcou o início de duras repressões às tradições das Terras Altas, das Highlands escocesas, como o uso do kilt e da língua gaélica. E aí a gente chega na Era Industrial e as grandes mudanças da modernidade, o século XIX. No século XIX, a Escócia se transforma em uma potência industrial, acompanhando o crescimento industrial da Inglaterra. Cidades como Glasgow e Dundee fervilham com o som das máquinas, martelos, chaminés fumegantes. E a gente tem aí uma marca, né, que é os estaleiros de Glasgow, que produzem navios que vão cruzar todos os oceanos. Nesse período a Terra já estava extremamente interconectada, nós já tínhamos questões de dimensão planetária envolvendo todos os continentes. E os navios de Glasgow, eles acabavam percorrendo diversas regiões globais. As minas de carvão e de aço escoceses alimentavam o crescimento de um grande império. A engenharia, o transporte ferroviário e a construção naval colocavam a Escócia no mapa como uma das forças motrizes da grande revolução industrial. No entanto, essa prosperidade acabava tendo um preço. As cidades cresciam de forma desordenada, e junto com a riqueza vinham a superlotação, a pobreza, condições de trabalhos desfavoráveis e duríssimas. Ainda assim, a Escócia produzia inventores, engenheiros e médicos que ajudavam a modular todo o mundo moderno. O século XX trouxe novos desafios. Durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, milhares de escoceses lutaram e morreram em campos de batalhas distantes, enquanto a indústria local se adaptava para produzir armamentos e suprimentos de ponta. O esforço de guerra deixou algumas cicatrizes profundas na região, tanto nas cidades bombardeadas quanto nas famílias que perderam vários entes queridos. Após 1945, a economia pesada entrou em declínio. Os estaleiros fecharam, as minas se esvaziaram, tudo por conta de uma grande crise econômica que assolou a Europa e também particularmente a Escócia após a Segunda Guerra Mundial. E muitas comunidades acabaram enfrentando desemprego em massa durante esse processo. Mas a Escócia não deixou-se derrotar. Descobertas de petróleo no Mar do Norte, durante a década de 1970, impulsionaram uma nova era econômica e setores como turismo, tecnologia e serviços cresceram, mantendo viva a chama escocesa. Então, por conta da descoberta desse petróleo no Mar do Norte, né, a Escócia ela acaba saindo de uma era de crise econômica e isso acaba contribuindo muito com a retomada da prosperidade econômica escocesa, principalmente por conta dos seus alinhamentos ali com a política inglesa. E o petróleo nessa época, ele era uma das fontes energéticas mais valorizadas, principalmente por conta da emergência das crises no Oriente Médio, especialmente a partir da década de 80, quando a gente vai ter uma crise no suprimento de petróleos vindos do Oriente Médio em um contexto de Guerra Fria. Então a Escócia ela acaba sendo um ponto vital para o fornecimento desse fator energético tão importante na segunda metade do século XX. E no século XXI, a Escócia ela continua a escrever sua história de forma ativa. A busca por maior autonomia dentro do Reino Unido permanece um tema central. O referendo de 2014 foi um marco. Embora a maioria tenha decidido permanecer, bilhões de escoceses votaram a favor da independência, mostrando que a identidade nacional e o desejo de autogoverno continuam vivos e pulsantes, com diversas propostas para retirar a Escócia do Reino Unido. A política, assim como na história antiga, segue sendo um espaço de debates intensos, alianças estratégicas e paixões profundas. Só que a Escócia moderna ela não é feita apenas de política, né? A gente também tem que considerar as grandes questões culturais tão vibrantes na história escocesa contemporânea. É uma cultura multifacetada. Música celta ecoa em várias festividades que atraem visitantes de todo o planeta. O uísque escocês, símbolo de tradição e excelência,
é apreciado globalmente, e os castelos históricos e as terras altas, as Highlands, continuam a capturar a imaginação, lembrando a todos do passado e da história de coragem e resistência escocesa. Cada pedra, cada montanha, cada riacho parece contar uma história própria dentro da Escócia, né, que recuou através dos séculos. Se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar seu like e se inscrever no canal para você não perder os próximos conteúdos que eu vou compartilhar aqui com você, tranquilo? Lembrando que eu vou deixar 2 vídeos aqui na tela final para você conferir quando acabar aqui. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.